Bom dia a todos. Vamos aguardar a entrada do professor Gustavo. Bom dia, Mércia. Um prazer saber notícias suas. Bom dia, Tereza. Parece que agora vamos conseguir dar seguimento à nossa transmissão. Aguardando apenas o professor Gustavo, que já vai entrar na nossa rede. Olá, professor Gustavo, bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, às vezes tropeçando na tecnologia. Mas essas tecnologias a gente tem que se adaptar aos poucos porque ela não é tão fácil para nós, né? Pelo Estamos aí. menos para mim, não. É. E eu muito menos, porque reconheço que essa é a primeira live que eu faço, viu? E faço aí por ser um convite irrecusável da academia, um convite da professora Tereza, um convite seu, então não teria como deixar de participar, mas eu fiquei receoso, porque a primeira, então a gente não sabe aqui onde apertar e tal, mas deu certo. A primeira é sempre inesquecível, professor É Gustavo. verdade. Então, bom dia novamente a todos os nossos seguidores. É uma alegria estar com o professor Gustavo nesse nosso bate-papo matinal. Gostaria de informá-los para aqueles que eu acho que são poucos que não conhecem o professor Gustavo. Ele é titular da cadeira 27, livre docente, doutor pela USP, é professor nos cursos de graduação e pós-graduação, é membro do MPT da segunda região, foi juiz do trabalho, foi auditor fiscal também, e tomei a liberdade de retirar essas informações do seu extenso currículo, professor Gustavo, do site da academia. Não sei se há alguma correção a ser feita, se houver, fique à vontade. E gostaria de dizer ainda que é autor de inúmeros livros no direito material, no direito processual. Então, é uma alegria para a academia tê-lo nesta manhã e para falarmos sobre direitos meta-individuais e o Covid-19. Então, eu gostaria que o professor fizesse uma pequena explanação a respeito do tema, para que depois pudéssemos, então, iniciar o nosso bate-papo com algumas indagações a respeito do tema. Então, novamente, bom dia, agradeço pelo convite, é uma honra estar aqui participando dessa atividade da academia, não é? E a gente até definiu o tema em razão dessa importância, não é, da tutela, chamada tutela meta-individual, não é? Ou o chamado processo coletivo em defesa de direitos difusos, individuais homogêneos, não é? Que é um tema sempre relevante e também porque atualmente há um impacto, não é? Nesse tipo de interesse sendo apresentado em juízo. E lógico também porque eu já fui realmente membro do MPT, atualmente não estou mais no Ministério, mas já faz tempo, né? Aqui eu acho que ali eu e a gente acabou tendo um contato também intenso a respeito dessa tutela meta-individual naquela época, não é? Principalmente. De todo modo, me parece que esses direitos coletivos em sentido amplo, eles já são presentes na justiça comum, vamos dizer assim, há um bom tempo. Não é? A Lei da Ação Civil Pública, por exemplo, ela é de 1985.
Antes mesmo dela já se falava em defesa de direitos difusos, até com base na Lei da Ação Popular, não é? E a Constituição de 88 consagra também a atuação do Ministério Público como um todo para a defesa de direitos difusos, coletivos, faz referência ao inquérito civil. Mas a presença dessa tutela meta-individual no campo trabalhista é que é um pouco mais recente. Não é? Eu mesmo lembro, quando eu estava na graduação, na década de 90, havia uma disciplina sobre tutela meta-individual, mas ninguém cogitava da presença desses direitos difusos, coletivos, individuais homogêneos na justiça do trabalho, isso em década de 90. Hein? Então a gente acabou tendo aos poucos uma evolução e hoje não se discute mais, que eu posso ter não só direitos coletivos em sentido amplo na esfera do consumo, do meio ambiente, mas na esfera do trabalho. Só que no nosso âmbito, nós não podemos confundir essa tutela meta-individual, desses direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos, com o dissídio coletivo clássico, não é? Da justiça do trabalho. Então, a gente sempre teve na justiça do trabalho brasileira o dissídio coletivo de natureza econômica, jurídica, mas que não se confunde com a ação civil coletiva, com a ação civil pública. São pretensões distintas, não é? Então, digamos que no final da década de 90 é que a gente começou a ter uma compreensão de que essa tutela meta-individual é aplicável à justiça do trabalho, sem se confundir com dissídios coletivos. Mas isso não foi assim de uma hora para outra. Eu lembro, a gente tem, vamos dizer, um sistema de tutela meta-individual, não é? Para defender os direitos difusos e tal, que parte da Constituição, mas abrange algumas leis principais, não é? Que é a Lei da Ação Civil Pública e o Código de Defesa do Consumidor. Há outras leis que também vão compor esse microsistema, vamos dizer assim. Mas eu me recordo que há alguns anos se discutia, mas como que eu vou aplicar o Código de Defesa do Consumidor na Justiça do Trabalho para a defesa de um direito individual homogêneo trabalhista? Como assim? O Código de Defesa do Consumidor rege relação de consumo. Então, só com a evolução dos estudos é que se percebeu que o Código de Defesa do Consumidor, na parte processual, é um dos principais diplomas em matéria de processo coletivo, não só para questões de consumo. Não é? A Lei da Ação Civil Pública também, não é só para questões de meio ambiente, como às vezes se imagina. É um microsistema de tutela meta-individual para a defesa de direitos coletivos em sentido amplo. E esses direitos podem ter pertinência com o vínculo de emprego, com as relações de trabalho. Não é? Mas não vou também ficar aqui só explanando, não é? Porque às vezes eu fico falando só o que eu acho talvez importante, mas possa haver outras questões. Sim, falando em dissídio coletivo e considerando que uma das MPs, eu não vou me fixar no número com receio de trocar uma pela outra, mas uma das medidas provisórias dispõe mais ou menos o seguinte: se ocorrer o encerramento da vigência da norma coletiva durante a pandemia, o empregador unilateralmente poderá ou não fazer a sua prorrogação. E acrescento a segunda indagação. Primeiro, a análise dessa prorrogação unilateral, considerando que seria meio adequado a propositura de dissídio coletivo para manter a vigência dessa norma coletiva que teve sua vigência encerrada durante a pandemia? Essa é uma questão bem atual, né? Se não me engano, é a medida provisória 927. Eu acho que é essa. Lá no finalzinho, né? Isso. É aquela que trata das medidas trabalhistas para enfrentar essa pandemia e ela estabelece realmente que o prazo de vigência
convenção coletiva, do acordo coletivo, poderia ser prorrogado pelo empregador, pela empresa, me parece que é não lembro se é pela empresa, mas durante esse período de pandemia, não é? E é uma previsão que me parece bem polêmica, porque nós temos de forma clara que as normas coletivas negociadas, assim como a sentença normativa, não é, no plano do dissídio coletivo, tem vigência limitada no tempo, não é? E como que eu poderia, então, ampliar esse prazo? Eu estou vendo até aqui se eu acho essa Aí eu vi previsão. duas. Artigo 30. Uma, Diz, os acordos e convenções podem ser prorrogados a critério do empregador, diz empregador, pelo prazo de 90 dias após o termo final. Então, eu aqui antes até de falar do dissídio coletivo, me parece um dispositivo extremamente questionável, não é porque acordo coletivo e convenção coletiva são normas que decorrem de negociação coletiva, quer dizer, precisa haver declaração de vontade no sentido de firmar o instrumento. Não é algo unilateral. Mas aqui permite, a critério do empregador, unilateralmente, ele ampliando esse prazo. Então, como que eu posso ter um instrumento negociado, cujo prazo encerrou, e uma das partes, só ela, no interesse dela, pela vontade apenas dela, prorrogar por 90 dias? Quer dizer, então já não é mais um instrumento negociado, não é? E me parece que essa previsão ela é tão questionável que para operá-la, para gerar a eficácia desse dispositivo da medida 927, não precisaria nem instaurar dissídio coletivo. Bastaria o empregador dizer, olha, com fundamento no artigo 30, eu vou prorrogar por 90 dias a norma coletiva negociada. E nem instaurar o dissídio coletivo seria necessário. Daí o questionamento que me parece ser possível fazer aqui, não é? penso que, em se tratando de acordo coletivo, é mais fácil, porque é um grupo ou grupo de empresas e o sindicato. Agora, convenção coletiva, nós estamos falando de categorias. Mas vamos supor que a decisão unilateral do empregador não seja a de prorrogar a vigência. Imagino que a finalidade do legislador, neste caso de exceção, foi justamente impedir que os trabalhadores ficassem sem determinados benefícios que foram negociados e cuja vigência interromperá a sua manutenção. Agora, quando o empregador, vamos dizer, unilateralmente, prorroga um instrumento coletivo sem nenhum problema. E quando o empregador diz, não posso prorrogar, qual seria um meio de se provocar um início de discussão sobre a possibilidade de prorrogação? Seria o dissídio coletivo, na sua visão? É verdade, aí sim. Aqui dois tópicos, não é? Então, essa questão de prorrogar, o primeiro problema é um pouco antes da medida provisória, a reforma trabalhista de 2017, porque ela própria, a Lei 13.467, ao alterar a CLT, deixou expressa a proibição de ultratividade, quer dizer, de que a norma coletiva vigore depois do prazo de encerramento de vigência. Isso foi muito discutido na jurisprudência, né? Teve idas e vindas no TST, mas atualmente a CLT é o oposto da medida provisória. Ela diz, encerrou o prazo de vigência, não pode prorrogar. Eu sempre também questionei isso com base no que você bem está dizendo aqui, mas e se as próprias partes quiserem prorrogar essa vigência? Não é? Então, sempre me pareceu que a ultratividade, em princípio, pode até não ser admitida, mas as partes podem, elas, convencionar, já que é uma norma negociada, a ultratividade por um prazo maior. Então, aqui o artigo 30, o problema dele, da medida provisória, é deixar a critério do empregador. Porque, como você disse, às vezes encerrou o prazo para os trabalhadores não ficarem sem norma coletiva, então o que fazer?
basta, então, a outra parte concordar com essa prorrogação de vigência. Então, a questão aqui é deixar a critério do empregador. Isso é que me parece estranho. Agora, suponhamos, então, que haja um dissenso. Uma das partes queira prorrogar, vamos supor, os trabalhadores, para não ficarem sem norma coletiva. E, por hipótese, o empregador é que não queira, alegando, por exemplo, a questão da proibição de ultratividade, enfim. Então, aí sim, me parece que surge uma possibilidade de instaurar o dissídio coletivo, agora sim, não é? Requerendo, certamente até de uma forma liminar, ou antes se falava em medida cautelar no dissídio coletivo, para prorrogar essa vigência até que o processo coletivo, aquele clássico, né, o dissídio coletivo, seja julgado e seja proferida uma sentença normativa que agora vai regular essas questões. Então, aí sim, me parece uma hipótese em que o dissídio coletivo pode surgir, ou seja, né, os trabalhadores estão sem norma coletiva porque a convenção teve o seu prazo encerrado e o empregador não quis prorrogá-la. Não é? Então, aí o sindicato dos trabalhadores, me parece, poderia instaurar um dissídio coletivo, mas aí não uma ação civil pública. Me parece que seria caso de dissídio coletivo mesmo, de competência originária de tribunais, não é? E nesse dissídio coletivo, uma medida liminar, no sentido de até que a sentença normativa, até que o mérito do dissídio coletivo seja julgado, que aquela convenção coletiva continue produzindo efeitos. Lógico que isso tem ocorrido na prática, não é? Tem casos até nos dias de hoje em que isso está acontecendo, negociações coletivas até que ficaram, vamos dizer, emperradas até antes dessa pandemia toda e não se resolveu. E o sindicato ingressa no Tribunal Regional do Trabalho, normalmente. Se for um conflito coletivo nacional, seria o TST, mas normalmente no TRT. E requer de forma cautelar que aquela norma coletiva, então, que, embora com vigência encerrada, provisoriamente continue produzindo efeitos para não deixar os trabalhadores sem norma coletiva. Porque eu posso ter cláusulas importantíssimas ali, a vigência encerrou, mas a negociação coletiva... Eu nem diria as de fundo econômico, porque, na verdade, caminhamos para uma situação de muita restrição para as empresas diante do fechamento e do encerramento parcial das suas atividades, porque são poucos aqueles que continuam funcionando, diria, quase que na sua plenitude. Mas a grande maioria está sofrendo esses efeitos da paralisação temporária de atividades. Mas muitos dos benefícios sociais podem não ter grande significação econômica e que podem ter, vamos dizer, muita importância para o trabalhador e para os seus familiares. É nesse sentido a minha colocação. Então, teríamos, na sua visão, que fazer uso do dissídio coletivo para alcançar essa finalidade de possível prorrogação. Me parece que não teria outra solução, porque, lembrando, essas cláusulas sociais podem incluir um convênio médico, um plano de saúde, não é? E isso está garantido em, vamos supor, uma convenção coletiva, e o prazo dela se encerrou. Então, os trabalhadores representados pelo sindicato poderiam, me parece, requerer, por meio de dissídio coletivo, isso tem sido feito e alguns tribunais têm deferido. Seria uma medida cautelar, não é? Lógico que não é assim um requerimento absolutamente tranquilo, porque a CLT, ela prevê realmente que a ultratividade não é permitida, mas há que se interpretar com bom senso, porque se a negociação coletiva ela emperrou, não fluiu, não conseguiu firmar uma nova norma, como deixar esses trabalhadores, por exemplo, sem o convênio médico em uma situação de pandemia como essa? Então, por isso que normalmente a medida liminar tem natureza até cautelar nesse sentido de
assegurar o resultado útil, não é, do processo quando essa sentença normativa for proferida. Lógico que, às vezes, não chega a proferir a sentença normativa de mérito, porque as próprias partes conseguem negociar e firmar a convenção coletiva, certamente com alguma previsão desse convênio médico, por exemplo. Não é? Mas até que isso ocorra, uma medida cautelar garantiria, não é? Essa vigência provisória dessa cláusula social, vamos dizer assim. Mas isso tudo me parece interessante para a gente distinguir, então, não é? O dissídio coletivo que a gente sempre teve na Justiça do Trabalho, que até às vezes é meio criticado, porque dizem que alguns argumentam que o dissídio coletivo não seria algo, vamos dizer, que já teria ficado no passado em termos históricos, é uma interferência da Justiça do Trabalho nos conflitos coletivos, é uma decisão, então é algo imposto, que isso teria origem no plano histórico em regimes corporativistas, né? Tem todo esse contexto quanto ao dissídio coletivo. Mas distingui-lo do processo coletivo no sentido de tutela meta-individual. Porque no dissídio coletivo a gente tem, normalmente, a situação do dissídio coletivo de natureza econômica, que é o mais comum, não é? Que são esses que a gente estava dizendo agora, com objetivos econômicos e sociais. Então, a categoria pretende obter o reajuste do salário, ou mesmo um aumento, porque houve um acréscimo de produtividade, quer fixar um piso de categoria, ou cláusulas sociais, não é? Convenção coletiva ou acordo coletivo, com o objetivo de firmar uma cláusula sobre convênio médico, plano de saúde, seguro de vida, não é? E a gente poderia ter, então, o interesse econômico no sentido amplo ali sendo discutido. E existe aquele dissídio coletivo que não é tão comum, mas possível de natureza jurídica, que é quando há uma divergência, uma dúvida, o conflito é a respeito da interpretação de normalmente uma cláusula de um instrumento normativo, mas pode ser até mesmo de uma norma legal, desde que aplicável à categoria de forma mais específica. Então a jurisprudência admite um conflito, um dissídio coletivo de interpretação seria, não é? A respeito daquela disposição que se aplica à categoria envolvida. Não é tão comum, mas é possível. E, naturalmente, teremos também o dissídio coletivo de greve, que aí, então, quando já a greve foi instaurada, aí, normalmente, quem vai instaurar o dissídio seria a empresa ou a categoria, o sindicato da categoria econômica. Mas, se for uma greve que envolva a atividade essencial, não é? Tendo ali, então, uma relevância pública, aí o Ministério Público pode instaurar, por previsão até da Constituição, né, o artigo 114, em caso de greve de atividade essencial, se houver possibilidade de lesão do interesse público, o próprio Ministério Público do Trabalho pode ajuizar dissídio coletivo, seria o dissídio coletivo de greve. Essa classificação é importante porque o dissídio coletivo de natureza econômica, que é o mais comum, ele tem aquela exigência do comum acordo, não é? Que é sempre muito discutida, não é? Então, como é que eu vou precisar da anuência da parte contrária para instaurar o dissídio coletivo? Essa discussão toda do comum acordo é para o dissídio coletivo de natureza econômica. No dissídio coletivo de natureza jurídica não se exige, no de greve também não. Normalmente, pelo menos é a posição majoritária. Mas isso tudo é dissídio coletivo. É muito claro, nós temos, por exemplo, a questão da competência. Um dissídio coletivo vai ser instaurado sempre perante tribunal. Não é? Então, se é um conflito que está limitado a um determinado estado, então perante aquele tribunal regional. Não é? Se for um dissídio coletivo que alcança mais de um estado, então aí, normalmente, a gente vai ter a competência do Tribunal Superior do Trabalho. Eu digo normalmente porque há tribunais regionais do trabalho que abrangem mais de um estado. Então, aí seria aquele TRT. Mas, quando um conflito coletivo abrange área territorial de 2 ou mais TRTs, a competência em tese é do TST. Também digo em tese porque tem o caso específico de São Paulo, né?
São Paulo, se a gente tiver um conflito que abrange o Estado todo, ou parte do Estado, há 2 TRTs. E Sim. nesse caso não é competência do TST, porque a lei é específica em dizer que se o conflito abranger o Estado de São Paulo, a área territorial de ambos os TRTs, a competência para o dissídio coletivo é da 2ª região. Então, a regra específica lá. Mas, enfim, isso para dissídio coletivo. Já a tutela meta-individual é outra situação. Não é para criar novos direitos, por exemplo, a questão do reajuste, do aumento. Não é para interpretar uma cláusula de instrumento normativo. Não é em razão de uma greve para saber se ela é abusiva ou não. A tutela meta-individual, ela diz respeito à defesa de outros interesses. Então, são os chamados direitos difusos, coletivos em sentido estrito ou individuais homogêneos. Mesmo o coletivo em sentido estrito aqui não é aquele interesse de criar novas condições de trabalho no sentido de obter o aumento, o reajuste, o piso da categoria, etc. Não. Aqui são interesses, vamos dizer assim, específicos desse tipo de tutela. Né? E, lógico que a gente vai poder exemplificar, mas a competência, vejam a importância, não vai ser originária de tribunal. Não é? Esses direitos difusos, coletivos em sentido estrito, individuais homogêneos, quando de natureza trabalhista, serão defendidos não por meio de dissídio coletivo, mas sim por meio de ação civil pública, que alguns chamam de ação civil coletiva, tem até uma discussão se é a mesma coisa ou não. Mas estas ações são ajuizadas originariamente perante vara do trabalho, justamente porque não é dissídio coletivo. Né? Então a gente tem que ter isso claro. E essa tutela meta-individual desses direitos meta-individuais, vamos dizer assim, é que não é tão conhecida porque não é tão antiga como o dissídio coletivo na Justiça do Trabalho. Mas eu acho que caberia aqui a gente, então, exemplificar. Não é? Exemplos, então, de direito difuso, coletivo em sentido estrito, individual homogêneo, na Justiça do Trabalho. Para a gente ter, de forma mais clara, essa diferença em face dos dissídios coletivos. Não é? Então, vamos imaginar o que seria um direito difuso trabalhista para ser objeto de uma ação civil pública ou uma ação civil coletiva. Né? Então, a gente teria um direito que é indivisível, mas os seus titulares são indeterminados. Então, até alguns questionam, mas então eu posso ter direito difuso trabalhista? Não? Porque normalmente as pessoas pensam direito difuso meio ambiente natural, não é? Então, uma indústria que está poluindo o meio ambiente natural, isso seria um direito difuso. Mas será que eu não posso ter um direito que é indivisível, de titularidade indeterminada, que então interessa a toda a sociedade no campo trabalhista? Me parece que sim. Não é? Imaginemos a questão do concurso público de empregados públicos. Uma empresa pública, ou mesmo um ente federativo, que queira contratar empregado público sem concurso público. Lógico que isso viola a Constituição, mas qual que é o tipo de interesse que está sendo violado? De toda a sociedade, porque digamos que é uma empresa estatal que preste serviço público, vai contratar um empregado sem concurso, então vai ser um serviço prestado de uma forma ineficiente, porque vai contratar ali de que modo? Indicação, enfim. E também a sociedade é prejudicada porque os potenciais interessados no concurso não vão poder participar. Não é? Então, me parece ser um direito difuso de natureza trabalhista nesse exemplo. E aí seria caso de ação civil pública, então, que tem lá os seus legitimados, que a gente pode depois comentar. Mas e o direito coletivo em sentido estrito? Não é? O direito difuso, dei um exemplo, poderia dar outros. O coletivo em sentido estrito é aquele direito também indivisível, mas os seus titulares são determináveis. Aqui os conceitos até estão presentes no Código de Defesa do Consumidor, que integra esse sistema ou microsistema de tutela meta-individual. E ele, então, faz referência a direitos coletivos em sentido estrito como de titularidade de um grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou
com a parte contrária por uma relação jurídica base. Então, como que eu poderia ter isso no plano trabalhista? Me parece aqui de uma forma, então, um pouco mais delimitada. Digamos, uma empresa que tenha ali no seu ambiente de trabalho, no seu meio ambiente de trabalho, alguma substância, algum elemento prejudicial à saúde dos seus empregados. Um pedido ou uma demanda em que se pleiteie que essa substância não seja mais utilizada, digamos que é uma substância cancerígena, um amianto que não se permita mais utilizar, um pedido para que essa empresa não, então, tenha mais essa substância prejudicial à saúde no meio ambiente, em defesa da saúde dos empregados envolvidos, quer dizer, são pessoas determináveis, porque agora não é mais um prejuízo a toda a sociedade, é um prejuízo àqueles empregados que prestam serviço naquele local, naquela empresa, onde essa substância se faz presente. Então, um pedido voltado à obrigação de não fazer, não utilizar esse amianto, essa substância, aí me parece que seria um direito coletivo em sentido estrito, não é? Porque aí ele é indivisível no sentido de que a presença vai prejudicar a todos, de uma forma ali indivisível, mas os titulares são determináveis, porque eu tenho como saber, quem trabalhar naquela empresa vai ser prejudicado, porque está com contato com essa substância. Então, aí também seria, me parece, caso de ação civil pública ou ação civil coletiva perante a vara do trabalho, mas sem se confundir com dissídio coletivo, né? E o direito individual homogêneo também é possível na esfera trabalhista. A gente poderia até utilizar essa mesma referência, não é, da substância prejudicial à saúde, mas digamos que é um elemento insalubre. Não é? Então, eu posso pleitear, além da obrigação de não fazer, uma obrigação de pagar. Ora, durante o contato com esse elemento, já que ele é insalubre, os empregados desta empresa, então, têm direito ao recebimento do adicional de insalubridade. Então, aí, veja, já é uma pretensão condenatória quanto à obrigação de pagar. Lógico que o ideal é excluir esse elemento, mas até que isso ocorra, enquanto houver contato, os empregados prejudicados têm direito ao adicional de insalubridade, ou mesmo a uma indenização, porque a saúde ficou prejudicada, um direito de natureza, vamos dizer assim, personalíssima, um dano moral, mas, por exemplo, então, na questão do adicional de insalubridade, aí já é um direito individual homogêneo, porque os titulares agora são determinados, é quem teve contato mesmo, não é? E aí vai ser um direito, vamos dizer assim, divisível, porque é o adicional que cada um faz jus, não é? E que vai ali ter direito a receber, enquanto aquela substância não seja excluída. Então, ali a gente teria um direito individual homogêneo, porque a origem é comum. Qual que é a origem? Aquele elemento insalubre naquela empresa. Quem teve contato tem direito ao adicional de insalubridade. Então, são só exemplos, mas também é importante notar que, conforme o pedido à causa de pedir, é que esse direito meta-individual vai ter natureza difusa, coletiva em sentido estrito, ou individual homogêneo. Eu posso ter numa mesma ação civil pública os três direitos. Por isso que até eu questiono muito, há quem diga que a ação civil pública é diferente de ação civil coletiva. Há quem faça essa distinção, né, que a ação civil pública seria para a defesa de direitos difusos e coletivos. E a ação civil coletiva seria para direitos individuais homogêneos. Há quem faça essa distinção, mas me parece que não é adequada, porque eu posso ter em uma mesma demanda os três direitos envolvidos. Eu vou chamar a ação como, né? Então, mas onde eu quero chegar? Conforme o pedido à causa de pedir, aquele interesse acaba tendo natureza difusa, coletiva em sentido estrito ou individual homogêneo. Porque vamos supor, não é, essa questão da empresa que tem um elemento prejudicial à saúde. Só esse fato pode dar origem a esses três direitos meta-individuais, mesmo difuso. Por quê? A gente pode argumentar que
esse elemento, essa substância prejudicial à saúde dos trabalhadores, além de prejudicar os empregados quanto à saúde, isso vai onerar toda a sociedade, porque esses empregados, ao adoecerem, certamente terão que se socorrer do quê? Do Sistema Único de Saúde. Quer dizer, então onera toda a sociedade, e além disso, ao adoecerem, vão ter que buscar afastamento previdenciário, sobrecarrega a previdência social. Então aí já é um interesse de toda a sociedade de que esses trabalhadores não tenham a saúde prejudicada. Então, se eu dou essa conotação de que o interesse envolvido nem é só dos empregados daquela empresa, mas reflete em toda a sociedade, porque o sistema de saúde nacional vai ser prejudicado, a previdência social também, em termos nacionais, vai ser prejudicada, então passa a ser um direito difuso. Não é? E se eu enfoco o interesse só dos empregados da empresa, retirar para preservar a saúde deles, passa a ser direito coletivo em sentido estrito. E esse mesmo fato, quando eu faço o pedido de um direito divisível, de titularidade de cada empregado, quer dizer, aí eu determino quem é o titular, passa a ser individual homogêneo. Então, o mesmo fato pode dar origem a 3 tipos de direitos. Por isso que me parece, até voltando nessa questão de ação civil pública, ação civil coletiva, me parece que as expressões seriam sinônimas. Até porque o importante é distinguir dedicídio coletivo, mas na tutela meta-individual é processo coletivo como um todo. Né? E nesses casos aí que a gente então está exemplificando, como a gente viu, aí a competência é de vara do trabalho, não de tribunal regional do trabalho. Mas tem o problema da legitimidade também. Né? Não quero só eu ficar falando aqui, mas quem é legitimado para instaurar dissídio coletivo é diferente de quem é legitimado para ajuizar a ação civil pública ou ação civil coletiva. Não é só a competência que tem distinção, a legitimidade também tem disciplina própria. Né? Não sei se a gente poderia. Lamentavelmente, o nosso tempo avançou muito rápido, professor Gustavo. Eu gostaria de, antes do nosso encerramento, indagá-lo a respeito da sua opinião sobre algo muito discutido e que é justamente celebração do contrato verde-amarelo, com base na MP 905, que foi revogada pela 955. E como é que, na sua opinião, quem celebrou esse contrato sob as normas do verde-amarelo? Eles se encerram a partir... Nós ouvimos há poucos dias a professora Volli a esse respeito, considerando, inclusive, de que haveria necessidade de um decreto legislativo, vamos dizer, modulando os efeitos deste ato jurídico perfeito celebrado durante a vigência da MP. Então, gostaria de, rapidamente, saber qual a sua opinião nesse sentido. Realmente, essa é uma questão polêmica, não é? Porque a medida provisória 905 do ano passado, ela teve a vigência prorrogada por mais ali 60 dias, não é? E no último dia de vigência, ela acabou sendo revogada por outra medida provisória, não é? E como ficam os contratos já celebrados? É uma questão polêmica. Talvez acabe não aparecendo na jurisprudência, porque eu estava buscando, parece que não há tantos contratos verde e amarelo que foram celebrados. Parece que não sei se as empresas ficaram receosas, esperando se essa medida provisória iria ser aprovada ou não. Mas, enfim, como fica um eventual contrato verde e amarelo que tenha sido celebrado na vigência da MP 905, com a revogação dela por uma outra medida provisória? O contrato se encerra de plano, enfim. A gente sabe que a previsão da Constituição de que o Congresso
aprovar um decreto legislativo é teórica. Na prática, o Congresso Nacional não tem aprovado decretos legislativos e são várias as medidas provisórias que perdem vigência sem aprovação. A gente teve até na reforma trabalhista a medida provisória, se não me engano, 808. Não veio decreto legislativo. Não é o que tem ocorrido. Então, não me parece que seja o caso da gente ficar dependendo desse decreto legislativo, certamente não virá. Mas me parece que é uma questão de vigência da medida provisória, que tem força de lei no tempo. Se o contrato foi celebrado na vigência da Lei 905, então esse contrato é um ato jurídico perfeito. Me parece que, durante a vigência da MP 905, produz efeitos, e até que o contrato se encerre, tem que observar a disciplina desse contrato, que é a medida provisória 905. Então, é o que nós conhecemos como ultratividade da lei. Há situações em que a lei mesmo já foi revogada, mas ela produz efeitos, não é? Em que casos? De ato jurídico perfeito, direito adquirido e coisa julgada. Então, me parece que, se o contrato foi celebrado na vigência da medida provisória 905, esse contrato, lógico que eu não vou poder celebrar novos contratos depois da revogação, mas o contrato já celebrado, ele vai se encerrar e ele é regulado por aquela lei que, no caso, é a medida provisória 905. Essa medida provisória, ela foi revogada, mas ela vai ter que produzir efeitos para respeitar o ato jurídico perfeito. Me parece que, então, seria um caso de ultratividade da lei no tempo. Isso, às vezes, ocorre. Não? A gente vê em outras situações, aí questão previdenciária mesmo, não é? As pessoas hoje se aposentam com base em uma lei que, às vezes, já está revogada. Por quê? Porque ela tem o direito adquirido. Então, se é ato jurídico perfeito, quer dizer, um contrato celebrado na vigência da MP 905, me parece que ele tem que ser regido pela lei da época. Qual é essa lei? A MP 905, porque não houve uma outra disciplina legal a respeito, para que a gente pudesse dizer, mas é um contrato de trato sucessivo, quando muda a lei alcança. Só que não foi mudança de lei, simplesmente a previsão deixou de vigorar, não é? Então, é uma questão talvez não tão simples, mas a minha posição seria essa, de esse contrato, então, precisar ser encerrado normalmente, não encerrar abruptamente com a revogação, não. Termo final Porque previsto. Exato. Termo Me final parece que seria isso. Até o termo final previsto, porque é um contrato de prazo determinado, inclusive, não é? Então, até aquele prazo, ele seria regulado pela medida provisória 905, porque vai ser uma produção de efeitos, vamos dizer assim, no tempo, com base, com fundamento nesse ato jurídico perfeito. Né? Mas, como eu disse, eu imagino que essa questão vai ficar, talvez, preponderantemente no plano teórico. A gente não tem visto na prática a celebração desses contratos. Daí até quem critica se insurgir dizendo, o contrato verde-amarelo não criou nenhum emprego, não é? Quem critica esse tipo de contratação, às vezes tem se pronunciado nesse sentido. Não estou entrando no mérito se é isso ou não. Mas é justamente porque, na prática, me parece, as empresas ficaram com receio de celebrar antes que a medida provisória se tornasse lei. em lei. Então, e também pelos incentivos fiscais. A medida provisória 905, ela não era muito clara quando que haveria aquela redução de algumas contribuições sociais. Parece que precisaria de um ato do Ministério da Economia autorizando, e aquilo acabou ficando também esperando essa aprovação da lei. E me E aí, parece que o ponto mais polêmico também seria a redução do percentual do FGTS, porque já ouvi e li estudiosos a respeito do assunto, entendendo que, a partir da revogação da MP 905, o FGTS não poderia mais ser recolhido na base de 2%, teria que voltar para a alíquota normal.
Então, penso que são situações que vão surgir no futuro e que demandam maior reflexão. Se me permite, até essa questão do percentual do fundo de garantia, eu disse que o contrato é ato jurídico perfeito, mas aí me parece que a alteração da lei no tempo, realmente, a questão do percentual. Porque se a MP 905 deixa de vigorar, o contrato continua, mas agora, me parece, não tem mais fundamento para deixar 8%. Aí teria, me parece que ser 8%. Se bem que eu, talvez de uma forma minoritária, sempre entendi que essa redução do percentual do fundo de garantia já de início não seria válida, mas aí é uma posição certamente minoritária. Me parece que não haveria autorização para, desculpe o termo um pouco forte, discriminar esse empregado do verde e amarelo com um percentual inferior. Eu sei que há casos no direito do trabalho, por exemplo, do aprendiz em que o fundo de garantia é menor, mas o aprendiz é um contrato de trabalho totalmente diferenciado. Me parece que essa redução do percentual já de início é questionável, não é? Porque qual que seria a justificativa para o empregado ter um percentual tão inferior assim aos 8%, só 2%? Porque aí ele é empregado como os demais, ele não é exatamente aprendiz, não é uma outra categoria de trabalhador, ele é empregado normal, a única coisa é que é para incentivar a contratação. Mas a gente tem que, então, tomar essas cautelas. Só que a medida provisória 905, ela não deixava claro a partir de quando que eu vou ter esse percentual reduzido. Porque não era só o fundo de garantia, havia outras contribuições sociais. E ela dizia que ficava na dependência de um ato do Ministério da Economia, porque aí precisaria ver o impacto orçamentário e tal. Isso, me parece, nunca veio de uma forma tão expressa. Daí as empresas ficarem receosas, não é? Esperando a lei, a conversão em lei, para realmente celebrar. Mas aí, nesse aspecto, a gente tem que tomar cuidado com essa questão da vigência. O contrato ser de trato sucessivo, não é? Ele é ato jurídico perfeito, mas se vem uma lei alterando alguma cláusula, a gente tem que aplicar a lei de forma imediata. Não é igual um contrato de trabalho normal. Agora é 8%. Se mudar a lei do fundo de garantia e estabelecer 9%, dali em diante tem que ser 9%. Então, nesse caso do verde e amarelo, se fosse 2% na origem, em toda essa discussão, ela perdendo vigência, aí me parece que teria que aplicar os 8%. Mas é uma discussão realmente que surge. Perfeito. Professor Gustavo, eu não gostaria de encerrar a nossa live sem antes agradecer as suas brilhantes considerações. Todos saímos enriquecidos dessa live com as colocações que nos foram transmitidas. Agradecer todos os nossos seguidores, inúmeros advogados, membros do Ministério Público, desembargadores do TRT, os nossos confrades e confreiras, e gostaria que nesses minutinhos finais o senhor nos dissesse, em poucas palavras, quais serão os nossos desafios do pós-Covid-19, que todos esperamos termine rapidamente. E muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Para mim é uma honra estar aqui participando desta live. Faço questão de registrar que não sou muito de participar de live, mas essa eu não poderia recusar pela honra do convite, por ser ainda uma participação com a confreira Ione, que é uma professora tão respeitada e admirada, eu digo até de uma forma particular por mim, porque a gente tem essa estima, essa admiração pela confreira e professora Ione, não é? Então, é uma alegria, eu só tenho a agradecer, isso vai ficar aí registrado para minha lembrança sempre, é uma oportunidade inesquecível. E as últimas palavras, né, a gente está vivendo essa
a atualidade dramática de pandemia, esperamos que isso seja superado brevemente, mas o mundo pós-pandemia certamente não vai ser o mesmo, não é? Eu imagino que nós vamos ter uma acentuação da questão das tecnologias, das atividades online, de teletrabalho muito grande. Então, o mundo pós-Covid, eu creio que será cada vez mais esse mundo da internet, das comunicações online, porque a gente sabe que, mesmo ultrapassando a pandemia, nós poderemos ter outras, e a própria população fica sempre receosa de tudo, enfim. Eu creio que a gente, se já tinha um mundo virtual acentuado, a gente terá mais ainda. Então, a minha impressão é que a gente vai ter que se adaptar cada vez mais a essas tecnologias, seja para trabalhar, para interagir, não é como a gente está fazendo aqui, para as atividades de ensino e assim por diante. Me parece que esse é o futuro que esperamos seja algo positivo, não é? Que a gente tenha essas comunicações online para o bem comum e não em prejuízo das relações sociais. No mais, renovo o meu agradecimento. Esperamos tê-lo numa próxima oportunidade. Novamente, os agradecimentos da academia aos nossos seguidores e um bom dia a todos. Bom dia, professor, Bom e dia. novamente Bom dia. obrigada. Obrigado, professora. Tchau, tchau.